Tá aparecendo para vocês a projeção da tela? Tá sim, professor. Beleza, então boa noite a todos, espero que estejam todos bem, todos com saúde, espero que alguns já tenham começado a se vacinar, espero que, se tudo correr bem, sexta-feira eu esteja tomando minha vacina, mas torcendo para que todo mundo tome logo a própria vacina. Vamos que vamos. Análise econômica do direito penal. Acho que, da minha parte, é a abordagem mais interessante da análise econômica, no sentido de gerar, eu acho, mais discussão, né? E como a turma aqui é boa de participação, espero que a gente tenha aí uma participação considerável da turma em relação à aula de hoje. Bom, pessoal, vamos começar aqui fazendo algumas considerações a respeito dessa relação, né, que a gente já tratou algumas vezes sobre direito e economia, né? Nós já falamos inúmeras vezes, principalmente no início da nossa matéria, com mais foco no início da matéria, a respeito dessa ponte que existe entre a economia e o direito, né? Então, nós aprendemos logo na nossa primeira aula com conteúdo que o direito e a economia, aliás, mais o direito, né, no sentido mais do direito, influenciam na realidade através das leis, da aplicação das leis, através do que nós chamamos de arcabouço jurídico, né? E que, dependendo do arcabouço jurídico vigente num determinado país, num determinado momento histórico, ele fornece incentivos a favor ou contra determinadas atitudes por parte dos agentes, né? Então, nós dizemos que a lei, nesse caso, entendido de forma geral, como o arcabouço jurídico, né, a manifestação legal do Estado, oferece incentivos positivos e negativos que vão orientar o comportamento social dos indivíduos, né? Então, a lei, ao promover determinadas condutas, ao restringir determinadas condutas, ela vai moldando o comportamento social. Então, isso nós temos sedimentado no nosso entendimento desde o início da matéria. Richard Posner, que é um filósofo que trata da análise econômica do direito, Posner, se eu não me engano, ele foi juiz de direito nos Estados Unidos, tá? Ele diz que a economia, quando ela interage com o direito, ela provê a aplicação de teorias e métodos empíricos para ajudar, para avaliar, para, de certa forma, contribuir com o direito e, dessa forma, enriquecer o papel do direito, tá? Então, Posner, ele trata a análise econômica do direito como uma forma de contribuir com o entendimento não só dos institutos legais, mas para que esses institutos legais eles sejam cada vez mais assertivos, né, nos seus objetivos. Isso não é diferente na análise econômica em relação ao direito penal. E antes da gente iniciar, a gente precisa fazer uma distinção que, num primeiro momento, pode soar um pouco estranha, né, para o estudante do direito. Que, na nossa cabeça de estudante de direito, eu falo isso porque eu fui estudante de direito, né, nós temos o direito penal, nós tratamos o direito penal como aquela última instância de resolução ou a última instância de tratamento para determinadas condutas que a sociedade reputa como extremamente gravosas, né, extremamente danosas ao convívio social. Então, dentro do arcabouço do direito, dentro do campo de estudo do direito, o direito penal ele tem um local muito definido de última instância de tratamento para determinadas condutas, para determinadas atitudes, determinadas ações dos agentes daquela sociedade, das pessoas da sociedade, e o direito penal serve para remediar, né, esses comportamentos que nós reputamos, que nós qualificamos como sendo completamente fora do escopo desejável para a sociedade.
Então, o papel do direito penal, ele é muito definido como a última instância de tratamento do direito, porque ele vai versar sobre condutas que não são toleradas por aquela determinada sociedade, né? São condutas extremamente graves, né? E por conta disso, nós temos como resposta dentro do direito penal penalidades, né, dentro do direito criminal, penalidades muito maiores do que quando nós falamos a respeito do direito civil, quando nós falamos a respeito do direito administrativo, tributário, etc. Então, cabe ao direito penal tomar atitudes, tomar ações concretas muito mais muito mais graves, vamos colocar dessa forma, em relação ao indivíduo que transgride determinada norma, tá? Porém, essa não é a visão da análise econômica do direito. Para a análise econômica do direito, a própria economia, o direito penal, ele é apenas uma das formas de controle social que existem, né? Então, é uma das formas de influenciar a sociedade quando nós tratamos do direito. Então, não necessariamente para a análise econômica do direito, o direito penal precisa versar sobre aquelas condutas totalmente repreensíveis, totalmente graves, totalmente intoleráveis numa determinada sociedade. Então, a análise econômica do direito não confere ao direito penal, necessariamente, essa última instância de tratamento de comportamentos indesejados. Tá? Então, o direito penal, assim como todas as outras áreas do direito que são analisadas pela análise econômica, ele vai ter uma função de tornar a sociedade mais eficiente do ponto de vista econômico, ou seja, fazer a sociedade caminhar para um maior bem-estar econômico, maior desenvolvimento econômico. Então, também o direito penal, ele é analisado sob a ótica da economia como uma ferramenta para eficiência. Tá? Então, o direito penal, ele deve ser manuseado para que ele tenha como resultado a maior eficiência econômica possível numa determinada sociedade. Obviamente, partindo do entendimento de que um delito, né, um crime, ele traz consigo uma destruição econômica ou um potencial de destruição econômica muito grande. Então, quando as pessoas são roubadas, né, você tem uma destruição econômica. Quando as pessoas elas são agredidas, elas têm o seu corpo, a sua capacidade laboral, a sua capacidade intelectual atingida, elas representam, nesse caso, uma perda de bem-estar potencial para a sociedade. Quando as pessoas são assassinadas, quando existe corrupção, você contamina, né, as expectativas dos agentes, você prejudica, nesse caso, o desenvolvimento econômico. O próprio medo de ser assassinado, ser agredido, sequestrado, etc., isso também é um grande fator para impedir o desenvolvimento econômico. Tá? Então, o direito penal, ele também será analisado sob essa ótica da eficiência econômica como como objetivo, né, da norma penal. Essa apostila está no WebGIS? Não, ainda não, tá? Porque eu modifiquei ela um pouquinho, inclusive em relação à aula da manhã. Modifiquei para ministrar essa aula ao longo da semana e de manhã para cá eu fiz uma modificação. Da última vez eu mandei a apostila antecipadamente e me arrependi porque eu fiz modificações e aí acabou, eu não lembro se eu mandei de novo, mas vou ter que mandar da aula 11. Então essa eu não mandei não, mas vou encaminhar para vocês. Amanhã, inclusive, aproveitando esse parêntese, eu percebi que o meu canal, onde eu subo os vídeos no YouTube, ele não sei porquê, não sei se ele retrocedeu, a mim parece que sim, vários vídeos para rascunho. Então vídeos que eu reputava já ter publicado, eles estavam como rascunho. Da aula 9 eu tenho quase certeza que eu mandei para vocês, da aula 10, acho que ficou faltando só a aula 11, mas enfim, da 9 até a 11 todos estavam como rascunho. Amanhã eu já corrigi todos eles, falta eu fazer o upload da aula 12, tá? E amanhã eu vou mandar isso tudo para vocês sem falta, aproveitar esse feriado para organizar isso, e vou mandar o link da primeira até a essa aula de hoje, tá? Vou deixar isso lá especificado para vocês, e vou abrir os vídeos também, porque aí quem quiser se inscrever no canal, ligar o sininho das notificações, brincadeira. Quem quiser entrar direto pelo canal vai poder acompanhar as atualizações, se eu ter essa necessidade de ficar mandando o link para vocês, porque é um pouco trabalhoso. Então eu vou deixar o link aberto lá e vocês, querendo acompanhar, vocês podem ir atualizando lá. Tá? Então,
retomando o trabalho por e-mail, tá até no PDF lá que eu mandei, tá? Retomando aqui a nossa explicação quanto à análise econômica do direito penal, nós temos esse primeiro choque de realidade, né? Pois é, youtuber, né? Sonho de toda criança hoje, 9 em cada 10 crianças hoje quer ser youtuber, agora não é youtuber, é TikTok. Minha filha quer ser TikTok, grava TikTok o dia inteiro. Parece estar com algum problema engraçado, né? Você vê as crianças na fila, assim, com os pais, no supermercado, a criança fica dançando, assim, fazendo umas coisas loucas sozinha. Minha filha, esses dias, estava em casa, tô olhando para ela, tá ela se debatendo toda lá, fazendo espaço no TikTok. Já vi na rua isso, né? Engraçado. Também já vi. Cara, criança... mas enfim, vamos lá, vamos voltar aqui, senão a gente vai acabar enveredando por outros caminhos. Voltando aqui, esse é o primeiro choque, né, da análise econômica do direito em relação ao direito penal, né? O direito penal, ele tem aquela questão da reparação, da retribuição, né? Então, se você causou sofrimento, você vai ter como retribuição o sofrimento, né? E isso é uma questão de justiça na ótica do direito penal. Não importa qualquer outra análise a ser feita, sob a ótica do direito, cumpre você retribuir você, no caso, retribuir, né, um sofrimento através de uma pena, né, para corrigir a injustiça que foi cometida. No caso da ótica do direito penal sob análise econômica, isso é um pouco diferente. A gente vai ver ao longo da explicação, tá? E essa análise econômica do direito penal, ela é inaugurada na década de 60 por Gary Becker. Gary Becker, ele é um economista, tá? Ele é um economista que o Felipe... com certeza, cujas ideias o Felipe com certeza deve compartilhar. Ele é um economista da Escola de Chicago, tá, nos Estados Unidos, famosa por ser qualificada pelos seus opositores como um celeiro de neoliberais, né? Mas a Escola de Chicago, ela ficou muito famosa porque ela aplicou muita econometria nos seus estudos, né? Então, a economia no século passado, ela passou por uma revolução a partir do momento em que modelos matemáticos passaram a ser incorporados à teoria econômica para validar, testar hipóteses, né, ou desqualificar hipóteses. A Escola de Chicago fazia muito isso, tá? Dentre outras formulações teóricas que também não cabe aqui, foi só uma brincadeira aqui. Mas Gary Becker, ele desenvolve um estudo que não tem, até onde eu sei, publicação oficial no Brasil, mas cuja tradução livre é Crime e Punição, uma abordagem econômica, em que ele tenta analisar a mentalidade criminosa pelos pressupostos da teoria econômica. Ou seja, ele tenta aplicar a forma pela qual a economia entende um agente econômico à mentalidade criminosa, tá? Então, essa teoria econômica do crime, ela passa a ser formalizada modernamente a partir do trabalho de Gary Becker. Tá? Só que quando a gente olha essa teoria econômica do crime, quando a gente pega os pressupostos, os elementos da teoria econômica do crime, nós temos uma contribuição muito mais antiga, na época do que nós chamávamos de corrente filosófica do utilitarismo, certo? Então, Jeremy Bentham, ele era um filósofo utilitarista. Cesare Beccaria talvez tenha escrito o tratado de direito penal mais famoso dentre os clássicos, né, dos delitos e das penas. Gary Becker tem muitos trabalhos, cara. Na verdade, economistas, né, recentes, economistas modernos, eles têm muitos trabalhos em diversas áreas, né? Então, como eu falei, passou por uma revolução a área econômica a partir de determinados modelos econométricos. Então, tem trabalhos, às vezes, de economistas em diversas áreas. O mesmo economista desenvolveu modelos para analisar diversas questões diferentes, né? Isso é muito presente a partir da década de 50, 60, e isso fica cada vez mais comum. Mas Gary Becker, ele toma conceitos que foram desenvolvidos inicialmente por Jeremy Bentham e desenvolvidos por Cesare Beccaria em suas obras, né, que não eram obras contemporâneas, tá? Bentham, ele é posterior a Cesare Beccaria. Mas o raciocínio por trás do trabalho de Becker, ele resgata esses pressupostos do utilitarismo porque ele trata a racionalidade do agente criminoso como uma racionalidade que faz cálculos de custos e benefícios, que tenta extrair o máximo de bem-estar possível da sua conduta criminosa. Então,
É como se o agente criminoso, ele ao decidir delinquir, ao decidir cometer um crime, ele fizesse um determinado cálculo a respeito de quanto ele extrai de bem-estar a partir da sua conduta e qual é o custo esperado, o custo em que ele incide por aquela determinada conduta. Basicamente, como nós fazemos enquanto agentes econômicos, né? Nós tratamos isso principalmente nas nossas primeiras aulas, que normalmente, ao tomarmos nossas decisões, nós tendemos a buscar o máximo de benefício possível ao menor custo possível. Nós tentamos extrair esse bem-estar excedente, né? Esse excesso que resulta entre o benefício esperado e o custo esperado de uma determinada decisão. Inclusive, nós trouxemos esse conceito trabalhando ele sob a definição de eficiência econômica. Então, nós temos eficiência econômica quanto mais bem-estar é gerado. Inclusive, tratamos dois conceitos de eficiência econômica. O conceito de eficiência econômica sob o critério Kaldor-Hicks, que é um critério mais amplo, né? Ele é um critério mais amplo porque ele entende como eficiente economicamente um determinado resultado positivo, ainda que no meio do caminho pessoas tenham sido prejudicadas. Pelo critério de eficiência econômica segundo Kaldor-Hicks, nós temos que uma determinada medida ela é eficiente se o seu resultado for positivo, né? Se houver um excesso de bem-estar, ainda que no meio do caminho pessoas tenham sido prejudicadas. E nós estudamos também a eficiência econômica sob o critério de Pareto. Então, uma medida Pareto eficiente, ela é considerada assim quando existe um acréscimo de bem-estar sem que ninguém saia prejudicado, né? Então, não houve piora na condição individual de ninguém, mas houve um acréscimo geral de bem-estar numa determinada sociedade, numa determinada situação. Então, nós temos esses dois critérios de eficiência econômica, mas, embora um seja mais amplo e outro seja mais restrito, ambos tratam justamente desse excesso de bem-estar, né? É justamente sobre excedente que ocorre a partir da decisão tomada, que vai considerar custos e benefícios. Então, para Becker, o criminoso, ao tomar a decisão de delinquir, ao tomar a decisão de cometer um crime, ele só fará dessa forma se ele entender que os seus benefícios eles são superiores aos seus custos. Então, o criminoso, sob a ótica de Becker, ele faz uma análise econômica do crime. Ele avalia o resultado, se esse resultado compensar o custo que ele tem ao tomar aquela determinada atitude, ele então toma a decisão de delinquir. Essa teoria de Becker, como eu falei, ela remonta lá à década de 60, e naquela época havia uma efervescência nessa área do direito criminal, e majoritariamente as correntes que tratavam de direito penal, direito criminal, que tentavam entender a criminalidade, tentavam entender e justificar, no sentido de explicar a criminalidade, elas basicamente se dividiam em duas vertentes, né? Uma vertente mais rigorosa, no sentido assim, mais clássica, entendia os criminosos como pessoas com um comportamento patológico, né? Então, o criminoso, sob uma determinada ótica da teoria criminal, ele era aquela pessoa que não se ajustava à sociedade, ele tinha uma tendência a delinquir. Por algum motivo psicológico, qualquer que fosse sociológico, né, baseado na sua criação, ele tinha uma tendência ao crime. Então, enxergava aquele criminoso como uma espécie de amaldiçoado, né? Não nesse sentido, que parece curandeirismo, a gente está falando de coisas medievais, mas não é isso. Mas entendia o criminoso como um desajustado, um ser patológico, que não era igual à maioria das pessoas, que afinal de contas a maioria das pessoas não comete crime, certo? Então ele não era uma pessoa ajustada à sociedade, logo ele tinha que ser afastado, ele tinha que ser preso, colocado longe da sociedade. Uma outra corrente do direito criminal, uma outra corrente que tentava analisar o crime, por outro lado, ela entendia o criminoso como uma espécie de vítima do sistema, né? Então aquele criminoso, ele tomava a sua decisão de delinquir porque a ele não restava nenhuma alternativa que não fosse o crime. Então ele era colocado nessa situação pela sociedade. E além disso, alguns autores, dentre eles Michel Foucault, que talvez seja dessa teoria o baluarte, né, que
que mais estruturou uma teoria do direito, não do direito criminal, mas uma teoria do crime nesse sentido, entendia que essas pessoas, inclusive, estavam sim surgindo contra o sistema. Então havia, inclusive, uma certa questão política por trás da decisão de delinquir, né? Então era como se um determinado criminoso ele não só tentasse extrair um proveito individual, mas como se ele estivesse afrontando o sistema vigente, né? Então havia haviam essas duas abordagens naquele momento. Por um lado, um criminoso que era um indivíduo patológico, né? Então ele era uma pessoa desajustada, e por outro, uma vítima do sistema, uma vítima, como hoje se fala muito, uma vítima da sociedade, uma pessoa a quem não foi dada nenhuma oportunidade. Só que Becker, ele aborda a questão de uma outra maneira, e a gente pode, inclusive, entender essa análise de Becker dentro da teoria que enxerga o criminoso, ou os criminosos, como uma espécie de vítima da sociedade. Eu acho que poucas pessoas discordariam da proposição de que dentro, por exemplo, de uma realidade violenta, né, vamos imaginar uma pessoa que nasce numa família desestruturada, que não tem uma boa educação formal por parte do Estado, ou seja, essa pessoa não tem uma educação de qualidade, né, ela, consequentemente, ela não vai ter capacidade laboral de executar tarefas complexas, consequentemente ela vai ter uma remuneração também mais baixa. Uma pessoa que conviva dentro de uma realidade violenta, né, dentro de um ambiente violento, acho que poucas pessoas discordariam da proposição de que reunir essa série de fatores provavelmente aumenta a probabilidade da inclinação ao crime, né? Então, acho que poucas pessoas discordariam da ideia de que, de fato, existem variáveis sociais que fazem com que pessoas dentro dessa conjuntura tenham uma tendência maior a entrar para o mundo do crime. Só que Becker, ele, ao mesmo tempo que ele afasta, né, essa visão mais sociológica da explicação do crime, afasta uma visão fisiológica da explicação do crime, porque não há dúvidas de que certos indivíduos têm comportamento patológico, né, notadamente psicopatas, né, serial killers, são indivíduos, sem dúvida nenhuma, com algum tipo de problema fisiológico, né, provavelmente o cérebro não tem algum tipo de opera, né, de uma maneira diferente, talvez algum tipo de lesão, enfim, tendo a ser bem mecânico no meu raciocínio, mas não sou especialista, não vou ensaiar aqui uma teoria sobre isso. Não acho que não há ninguém que discorde disso, mas de certa forma a maioria dos criminosos não é patológico, né? Não é um indivíduo desajustado no sentido psicológico, não tem uma lesão cerebral que faça sua cabeça funcionar de uma maneira diferente das outras pessoas. Então Becker exclui praticamente essa possibilidade como uma explicação do crime. E a gente pode tentar incluir a teoria de Becker dentro dessa visão, dessa exclusão pela sociedade por parte dos criminosos. Porque vamos analisar, imaginem justamente uma pessoa, né, um indivíduo que cresça, que esteja numa situação como essa. Ele cresceu numa comunidade violenta, numa vizinhança violenta, ele não teve uma boa educação formal pelo Estado, e não tinha meios, né, de pagar por sua educação formal, consequentemente, ele não vai ter capacidade de executar trabalhos complexos, e nós sabemos que normalmente a remuneração que nós recebemos pelo trabalho está muito ligada à complexidade da função que é exercida, né? Então funções menos complexas recebem muito menos do que funções mais complexas. Então essa pessoa ela cresce com a famosa sem perspectivas, né? Com a famosa expressão sem perspectivas. Mas vamos tentar trazer um raciocínio econômico para dentro desse problema. Nós temos, dentro dessa realidade, o seguinte cálculo que esse indivíduo pode fazer. Bom, estou aqui com meus 20 anos, já acabei no ensino médio, foi uma porcaria, uma escola pública que não aprendia nada, mas também eu não frequentava, ninguém exigia minha frequência. Eu tenho aqui uma realidade em que a lei não ocorre, né? A lei não impera nessa vizinhança que eu moro, na verdade, aqui é quase olho por olho, dente por dente. E quando eu olho para a minha perspectiva profissional, às vezes eu posso, sei lá, trabalhar como um ajudante de pedreiro, posso trabalhar como um carregador de carga, posso trabalhar com um serviço de limpeza.
obviamente, pessoal, nem preciso dizer isso, eu não estou desmerecendo nenhuma dessas profissões, estou dando um nível de complexidade laboral, né, que significa uma baixa remuneração. Então, todos esses são trabalhos de baixa complexidade, né? Nem preciso dizer que eu não estou entrando no mérito do valor desse trabalho. Mas, enfim. Então, imagine que essa pessoa ela tem como um valor esperado do seu trabalho R$1.000 por mês, um salário mínimo. Por outro lado, ele tem, na sua realidade, uma série de colegas, amigos, às vezes de infância, ou conhecidos, vou baixar aqui, eu vou levantar o negócio do ar, que vem na minha cara, que entraram para o mundo do crime e agora tem 5, 6 mil reais por semana como provento da sua atividade criminosa. Então, essa decisão desse indivíduo de entrar para o mundo do crime, embora, sem dúvida, ela seja influenciada por fatores ambientais, ela também envolve um certo custo de oportunidade que ele calcula para decidir começar a delinquir. É um pouco diferente de vocês, por exemplo, saindo da faculdade com a perspectiva de fazer um concurso público, atuar como advogados, exercer funções dentro de alguma empresa, né, uma função às vezes na área jurídica. O valor esperado que vocês têm para uma remuneração de vocês é muito mais alto do que se vocês estivessem numa realidade como essa. Consequentemente, trocar isso por uma atividade criminosa, quando você embute os riscos que existem de ser preso, condenado, morto, etc., o custo de oportunidade ele sobe muito. Racionalmente não faz muito sentido vocês trocarem, às vezes, uma perspectiva de carreira estável num setor com uma remuneração adequada para enveredar para o mundo do crime por uma questão econômica, né? Então não faz muito sentido tomar essa decisão. Então Becker, ele tenta explicar essa mentalidade criminosa justamente a partir desse mecanismo de custos e benefícios que pode ser, inclusive, colocado dentro dessa abordagem mais sociológica, né? Claro que fatores ambientais contribuem, mas existe também dentro do agente criminoso esse cálculo de que ele não tem perspectiva de receber um valor adequado por um trabalho, adequado no sentido de um bom valor pelo seu trabalho, em contrapartida o mundo do crime oferece uma remuneração muito atrativa, né? Então o custo de oportunidade dessa pessoa é muito baixo, ele facilmente faz essa transição, por exemplo, racionalmente faz sentido, né, você fazer essa troca por uma atividade que te permite maiores ganhos, tá? Um outro ponto, pessoal, passando, né, por essa retomada histórica, mas um outro ponto que Becker não desenvolve, mas que vem a reboque dessas formulações de Becker, ele inaugura, né, novamente, como eu falei, essa abordagem mais moderna de uma análise econômica ao direito penal. Um outro ponto é que a análise econômica do direito penal, ela não tem a pretensão de explicar o crime individualmente, mas sim fornecer uma explicação geral, tá? Então, essa explicação de Becker, ela possivelmente não vai se aplicar, e não vai mesmo se aplicar a todos os casos de motivação para o cometimento do crime, mas ela vai fornecer um caminho para que nós possamos entender de forma geral a criminalidade. E ao entender de forma geral a criminalidade, ao entender de forma geral o que envolve a ideia de cometimento de crime, nós temos a capacidade de influenciar essa tomada de decisão. Então, ao entender de forma geral o que causa a decisão das pessoas cometerem crimes, nós podemos tentar fornecer incentivos para que essas pessoas não tomem essa decisão, ok? Ficou claro até aqui, pessoal, o que a gente está falando? Estamos todos na mesma página até aqui? Tá tudo certo? Sim, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta que não tenha ficado claro, algum conceito desenvolvido até aqui? Tudo certo, professor. Beleza. Então, uma vez que a gente pode entender, como eu vinha falando, que essa decisão de cometer o crime, ela passa por um raciocínio semelhante, né, ao que nós
falamos sobre um raciocínio econômico geral, né, de custos e benefícios, como eu falei para vocês, os incentivos fornecidos ao ambiente talvez modifiquem essa decisão do criminoso de delinquir. Porque quando o criminoso, na ótica da análise econômica do direito, ele toma essa decisão de cometer o crime, ele está avaliando uma série de variáveis, né? Essas variáveis, elas vão considerar o tamanho da pena ao qual esse indivíduo está sujeito, vai considerar a probabilidade de ser pego, a probabilidade de ser condenado, consequentemente, depois de condenado, qual é a probabilidade dele ter algum tipo de progressão de regime, qual é a probabilidade dele ser colocado na rua após todo esse processo. Então, embora não exista um cálculo formal a respeito disso, todas essas variáveis, elas são de alguma forma consideradas pelo agente criminoso quando ele toma a decisão de delinquir, né? Então, o indivíduo racional, ele dá prioridade ao seu interesse individual a partir do cálculo de custos e benefícios, né? E ele vai calcular esses custos como as variáveis que podem causar algum tipo de problema para ele, certo? Colocando aqui a parte mais importante, né, do que nós estamos falando. Ok? Tá travando? Não sei, eu não consigo perceber. Se tá travando para mim aqui, tá normal. Alguém mais tá travando? Deu uma travadinha sim, professor, mas já voltou ao normal. Prejudicou o entendimento? Não. Beleza. E esse raciocínio, pessoal, é desenvolvido pelos criminosos, né, esse raciocínio que quem está tomando uma decisão de cometer um crime executa, pensem que ele é mais ou menos como uma operação matemática, como se fosse uma função matemática, né, que vai relacionar algumas variáveis. De forma geral, a gente pode resumir essas duas variáveis como o tamanho da pena e a probabilidade dele enfrentar essa pena, né? Então, qual é a probabilidade dele cumprir essa pena até o final, dele ser pego, dele cumprir essa pena, de ser condenado, ser encarcerado, etc. E o resultado dessa operação realizada pelos criminosos, o resultado que ele apura a partir desse cálculo matemático, é como se fosse para ele um determinado custo a ser enfrentado. É como se fosse o preço a ser pago pelo crime que ele pretende cometer, que ele está disposto a cometer. Então, ao relacionar as sanções às quais ele está sujeito com a probabilidade da sua punição, existe um resultado dessa espécie de equação matemática mental que é feita por um criminoso, que vai resultar no custo, no preço que ele pagaria a respeito da sua conduta criminosa. E nós temos sedimentado também no nosso entendimento que quando o preço de alguma coisa sobe, o que acontece com a quantidade, por exemplo, demandada desse tipo de coisa? Quando o preço, por exemplo, de uma coisa sobe, o que acontece com a quantidade demandada? Cai, né? Inclusive a setinha está aqui. Então a quantidade demandada, ela cai. Ok? Nós aprendemos isso nas nossas primeiras lições. Ok? Então, quando o preço de alguma coisa sobe, a quantidade demandada cai. Se sob a ótica da análise econômica do direito, a relação entre entre sanção, entre pena e probabilidade de cumprimento dessa pena refletem o preço,
Entendam essa probabilidade de punição como todas essas variáveis, né, que nós estamos colocando aqui, tá? Então, por exemplo, o tamanho do aparato policial, o nível de eficiência da justiça criminal, a possibilidade, essa vírgula aqui está errada, né, de livramento condicional. E caçamba. Já a severidade, isso aqui tem a ver com as sanções, certo? Então isso aqui tem a ver com a sanção, ou podemos colocar com o tamanho da pena, né? Tamanho da pena. E todas essas outras variáveis identificadas com o grifo vermelho, com o sublinhado vermelho, tem a ver com a probabilidade de punição. Então, quando nós temos essa relação entre severidade de punição e probabilidade de punição relacionadas, nós chegamos a uma espécie de preço sobre o crime. Preço a ser pago pelo crime. Ok? Entre aspas, né? Porque não é efetivamente um preço. Se esse preço sobe, ou seja, se o agente criminoso entende que a sua pena ou a probabilidade de ser pego, ou ambos em conjunto, refletem um custo elevado, aquele cálculo que ele tende a fazer sobre o custo-benefício da sua ação criminosa, ele vai se modificar. Então imaginem que, pela mentalidade do criminoso, ele tenha um determinado nível de bem-estar que ele obtém. Então isso aqui em azul é o bem-estar que ele obtém ao cometer um crime, ok? Agora imaginem que o custo que ele incide, segundo a sua avaliação, para cometer esse crime, ele está nesse determinado patamar. Ou seja, quando ele relaciona a pena a qual ele está sujeito, a probabilidade que ele tem de ser pego e cumprir essa pena, ele chega a esse patamar. Nós temos aqui um excedente pelo lado do benefício. Então, esse nível aqui é o nível de utilidade, é o nível de bem-estar, de satisfação que esse criminoso obtém ao tomar a decisão de delinquir. Então, sob a ótica do criminoso, quando ele avalia os custos e benefícios, numa situação hipotética como essa, ele chegaria a uma decisão racional de cometer o crime, porque ele, no seu entendimento, na avaliação que ele faz, ele consegue auferir um resultado benéfico muito maior do que os custos que ele vai absorver por aquela determinada conduta criminosa. Ao modificar justamente essa parte aqui, como nós falamos, essa parte é o custo que ele paga, é o preço que ele tem pela conduta criminosa, é o custo / preço que ele tem pela conduta criminosa. E aqui do lado seria o benefício que ele extrai da sua conduta. Ao modificarmos essa relação de custo, nós podemos também modificar a decisão tomada pelo agente. Então, se por algum motivo nós temos uma mudança nessa avaliação do agente, ele vai tomar a decisão de não delinquir, ele passa a enxergar esse custo como superior ao benefício e ele aí toma a decisão de não cometer esse crime. Então, ao modificarmos as variáveis que são consideradas pelos criminosos,
nós conseguimos modificar essa avaliação que esses criminosos fazem em relação à realidade e, consequentemente, eles decidem não cometer o crime. Então vejam que entender a mentalidade criminosa como sujeita a incentivos positivos e negativos nos leva também ao raciocínio, à conclusão de que é possível modificar esses incentivos e, consequentemente, modificar o nível de criminalidade numa determinada sociedade. Vejam que se nós abordássemos a questão da teoria do crime por algum tipo de problema patológico, você não tem como tratar, né, um indivíduo patológico. Né? É mais difícil você tratar o crime se ele tem causas patológicas. É mais difícil você tratar o crime se ele tem causas sociais, porque aí nós temos inúmeras variáveis contribuindo para aquela decisão de cometer o crime e modificar, às vezes, uma realidade econômica, um determinado sistema econômico, uma configuração política. É muito mais difícil do que você operar variáveis, por exemplo, de repressão policial, operar variáveis de repressão legal a determinadas condutas. Então, a análise econômica do direito fornece não só uma teoria que explica o crime, ou seja, não só uma teoria criminal, como ela também prover ao direito determinadas maneiras de agir para que essa criminalidade ela seja combatida, para que essa criminalidade ela seja modificada, ok? Pessoal, entendido isso até agora, ficou claro para vocês, fazendo esse esqueminha de benefícios, custos, como é a interpretação da análise econômica do direito sobre a conduta criminal, e entendido isso, nós caímos já na conclusão de que isso pode ser gerenciado, pode ser manuseado, ok até aqui? A primeiro momento, sim, né, professor? Depois eu dar uma revisada, ler o material, ou assistir ao novamente para dar uma reforçada. Mas a princípio eu vou compreender, sim. Show. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu cheguei a comentar aqui, eu cheguei a dar algum exemplo aqui para vocês sobre uma abordagem a respeito do caso de extorsão mediante sequestro, uma análise econômica desse caso. Eu cheguei a desenvolver isso com vocês? Não. Não? Então, beleza. Vamos ver se a gente consegue sedimentar esse conhecimento através desse exemplo que eu vou dar para vocês. Imaginem o seguinte, tá? Tudo aqui a gente está falando de exemplos hipotéticos, tá bom? Imaginem que nós estamos tratando de uma sociedade hipotética, ok? Em que existe um problema grave identificado nessa sociedade, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra cor para poder escrever. Nós temos nessa sociedade um problema muito grave que vem acontecendo. O tipo penal, extorsão mediante sequestro, é aquele famoso sequestro que a gente fala, né? Que a pessoa é raptada e exige-se um pagamento, né? Para a libertação dessa pessoa. Então, se eu falar sequestro aqui, vocês entendam que eu estou falando de extorsão mediante sequestro, tá? Estou, nesse caso, simplificando aqui a expressão de uma forma leiga, né? Não é tecnicamente correta, mas só para a gente poder acelerar aqui o nosso entendimento. Então, imaginem que uma determinada sociedade ela vem passando por uma explosão desse crime de extorsão mediante sequestro, tá? Então, nós estamos tendo uma explosão no crime de extorsão mediante sequestro. Nós estamos tendo um aumento substancial da ocorrência desse crime numa determinada sociedade. Então, esse crime vem subindo muito, tá? A extorsão mediante sequestro nessa sociedade, ela tem uma pena prevista. Então, a extorsão mediante sequestro, ela tem uma pena prevista naquela sociedade de 10 anos, tá bom? Então, uma pessoa que seja condenada pelo crime de extorsão mediante sequestro, ela tem uma pena de 10 anos de reclusão, ok? Além disso... Tem majoração? O quê? Tem majoração? Não, é simplificado. Sim, sequestro sim, beleza. Simplificado, 10, acabou, tá? A resolução desse crime nessa determinada sociedade, a resolução do crime nessa determinada sociedade está na casa
dos 30%, tá? Então, 30% dos casos de extorsão mediante sequestro, eles resultam numa condenação e no apenamento, né, dessa pessoa que cometeu o crime, ou das pessoas que cometeram esse crime, na faixa de 10 anos, tá? Para fins de simplificação do exemplo, né, não vamos considerar causas de aumento ou diminuição da pena, progressão continuada, não. Imagine que se a pessoa for de fato pega e condenada, ela vai cumprir essa pena de 10 anos, tá? E essa sociedade tem uma resolução de crime, né? Ela resolve 30% dos crimes de extorsão mediante sequestro. Os legisladores se reúnem e aí eles, ouvindo falar sobre a teoria econômica do crime, mediante a contribuição de Becker e de outros autores, eles pensam no seguinte: bom, nós vamos tentar resolver esse problema da extorsão mediante sequestro. E aí, esses legisladores, eles tomam a decisão de modificar a pena desse crime. Esses legisladores, eles fazem uma alteração legal e essa pena pelo crime de extorsão mediante sequestro, ela é equiparada à pena de homicídio, tá? Então, ela é equiparada à pena de homicídio, que é uma pena de 35 anos. Inclusive, 35 anos é a pena máxima que uma pessoa pode sofrer. Aliás, ficar encarcerado 35 anos é o período máximo que uma pessoa pode ficar encarcerada nessa sociedade, tá? Então, 35 anos é o período máximo, é o período máximo de encarceramento, tá? De encarceramento. Ok? Essa pena é majorada para 35 anos. Nenhum outro fator foi alterado, tá? Somente a pena foi alterada. E essa pena, ela foi equiparada ao crime, a pena do crime de homicídio, que naquela sociedade era a pena mais grave de todas. Então, o homicídio, ele tinha uma pena naquela sociedade de 35 anos, ok? E aí, esses dois tipos penais tiveram a punição prevista equiparada. Então, homicídio e extorsão mediante sequestro têm penas equiparadas a partir de agora, tá? Nessa modificação legislativa que foi realizada. Aí eu quero fazer duas perguntas para vocês, sob a ótica da análise econômica do crime. A partir dessa modificação realizada, né, de um aumento da pena para o crime de extorsão mediante sequestro, qual é o efeito esperado no número... Professor, Calma aí, bastante aqui, não sei se foi só para mim. Calma aí, o quê? Travou? Falha bastante aqui, não sei se foi só para mim. Eita ferro. Tá travando aí para vocês? Aqui tá ok. Tá ok? Luiz, até seu áudio, quando tá saindo bem esquisito. Eita ferro. O pessoal, alguns estão falando, tá ok. Bom, mas vocês conseguiram entender até aqui? Alguém não conseguiu entender até aqui? Prejudicou o entendimento? Eu respeito. Eu repito. Toca o barco, professor. Segue aí. Beleza. Uma coisa, se precisar, me fala aí que eu... Então, a primeira pergunta é: qual é o efeito esperado no número de casos de extorsão mediante sequestro? E a segunda pergunta é:
E claro que essas duas perguntas são sucedidas, né? Sob a ótica do direito penal, por que isso acontece, tá? O primeiro aluno que me responder de maneira correta ganha 3 décimos extras, tá? Mas eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem, 3 minutinhos para vocês pensarem a respeito. Quem vai ter a ordem de preferência para responder? Quem colocar no chat aqui primeiro, professor, eu quero responder, vai ter que ser por áudio, tá? A resposta. E aí, se errar o primeiro, o segundo depois vai falar, e aí terceiro. Se ninguém falar, ninguém ganha o ponto. Eu vou dar para vocês 2, 3 minutos. A Felipe já pediu para responder, então beleza, vamos ouvir o Felipe. Mas eu vou dar 2, 3 minutos aí para vocês pensarem, para ter mais gente ensaiando a resposta. Beleza? 3 minutinhos aí para vocês. Vou aproveitar e vou pegar água aqui. Espera aí. Só o Felipe vai responder mesmo? Não acredito. Ninguém vai tentar responder? Posso responder também, professor? Deixa ele responder e depois eu respondo. Tá bom, vamos ver. Já tem um torcendo pro Serra, hein, ô Felipe? Vai lá. Não, vai lá, Luiz Cláudio. Dou a chance. Tá torcendo pro Serra agora, Luiz Cláudio. Vai lá. Só para ver se eu entendi direito aqui. A pena do crime era de 10 anos, teve uma resolução que aumentou para 35, é isso? A pena aumentou para 35 anos, a resolução continuou em 30%. Só a pena foi modificada. Tá? Então a resolução... E esse 30% seria o quê? 30% dos crimes cometidos de extorsão mediante sequestro são resolvidos.
Então, a resolução ela permaneceu constante. A resolução continua em 30%. Óbvio que eu quero uma explicação, né, mediante o raciocínio da análise econômica do direito. Então, com relação ao número de casos de extorsão mediante sequestro, que acredito eu que vai reduzir Por quê? devido ao que a pessoa tem a perder. Se eu usou a expressão aí, eu não vou saber falar agora. Mas o que está em jogo para ele. Porque, partindo do princípio de que a pena agora é igual ao do homicídio, acredito que o de extorsão mediante sequestro vai diminuir e o de homicídio vai aumentar. Acho que é baseado nisso aí, no que a pessoa tem a perder. Mas por que o homicídio vai aumentar? Porque entre praticar o crime de extorsão e o de homicídio cuja pena é a mesma, o que ele tem a perder é na mesma proporção, acredito que vai tender a fazer-se uma escolha pelo homicídio. Também vai aumentar devido vai migrar um pouco da extorsão para o homicídio. Mas deixa eu te falar, a extorsão mediante sequestro, quando você comete esse delito, você está visando o quê? O que você quer quando você faz isso? Dinheiro. Dinheiro. E quando você mata uma pessoa? Você sequestrou uma pessoa por dinheiro. Por que você vai matar ela? Não seria uma motivação latrocínio. Você rouba e já não, mas a mata. extorsão mediante sequestro, você está extorquindo a família, uma outra pessoa, um terceiro. Você não está extorquindo a própria pessoa, né? A extorsão mediante sequestro, normalmente você captura, né, essa pessoa, coloca ela em cativeiro e aciona, né, a família, aciona a um terceiro para poder pagar esse resgate. Você não é um latrocínio, né? O latrocínio seria um outro tipo penal, que você rouba a própria pessoa, né? Você rouba uma pessoa, mata e rouba, mas você está auferindo ganho econômico em cima daquela pessoa. A extorsão mediante sequestro, normalmente você está fazendo isso em relação a outra pessoa, né? A um terceiro. O terceiro está sendo acionado. Porque senão não seria uma extorsão mediante sequestro, seria um roubo, né? Poderia ser um roubo, às vezes, com cárcere privado. Não seria o tipo penal de extorsão mediante sequestro. Entendi. Com relação ao homicídio, eu não sei explicar, mas eu acho que com relação à extorsão, ele diminuir por conta do que está em jogo para a pessoa, o que ele tem a perder, acho que ele pensaria melhor acerca de cometer o delito. Beleza. Vamos ver se a gente tem mais explicações. Quer falar aí, Felipe? Sim, professor. Fala aí. Bem, de acordo com a análise econômica do direito, principalmente e mais precisamente na análise da teoria do crime, a primeira pergunta é esperado que o número de extorsão mediante sequestro diminua, porque nós vamos agora analisar o custo e o benefício. Agora, a pena mais gravosa está elevando esse custo. Então, independente de resolução maior ou de mudar algum outro parâmetro, só o aumento de pena já aumentou o seu custo. Então, há uma diminuição. Há uma diminuição nessa tipificação penal. Quanto à mudança no número de casos de homicídio, só a equiparação de pena de homicídio e de extorsão não alterou nenhum critério de homicídio. Não dá para dizer, a equação do homicídio ainda é a mesma. Não adicionou nem tirou nenhum item. O que se pode falar no caso do homicídio é que se nós não tratarmos no micro, se nós vamos tratar uma equação de análise econômica do crime só para extorsão e outra equação só para homicídio. Numa análise macro,
é esperado que o crime se diminua nas duas. Há uma tendência estatal punitiva. Não, mas seria mais essa questão, não envolvendo, né, essa questão mais ampla. Não, mas Seria... então, nos dois casos micros, um aumenta pelo custo maior, no 2 não há alteração. Tá. Alguém mais quer responder? O primeiro ponto, a primeira parte está ok, tá? A primeira parte está ok. Ambas as respostas estão corretas. O Felipe até colocou em termos mais econômicos, foi o mesmo raciocínio anterior, mas colocou em termos mais técnicos, econômicos. Ambos os raciocínios de vocês dois estão corretos quanto ao ponto 1. Alguém quer arriscar responder o ponto 2 e levar esse ponto extra? Vou dar 30 segundos, porque senão eu vou tocar a matéria, porque o horário está apertando aqui. Eu tinha pensado a mesma coisa que o Felipe também. Beleza. Quanto ao ponto 2, ninguém quer arriscar uma explicação? Uma resposta diferente? Oi, licença. Oi. Quem tá falando? É o Riatla. Fala, Reato. No caso ali, da questão, a primeira, vai diminuir pelo que o Felipe falou. Só que na segunda ali, eu não consegui o êxito, fui lá, sequestrei e não consegui o êxito pelo resultado. Para que eu não seja preso, o número de homicídios aumentaria, porque já que eu não estou conseguindo, é melhor eu matar o cara logo. Por quê? Porque, tipo assim, o risco de ser preso é igual. A forma seria igual. Se eu não conseguir o resultado que eu queria, é melhor eu terminar, executar. Eu acho que a maioria iria pensar assim, então aumentaria o número de casos de homicídio. Riatla vai receber esse 03 extra e já está qualificado para ser um bom sequestrador. Pensou exatamente. Isso vai falar aqui, Riatla. Porra, tá caralho, viado. Já sequestrou quantos? Já matou quantos? Falou com propriedade, tô brincando. Riatla, parabéns. Dá 3 pontos, professor. E anota na frente ali, hein? Criminoso. Ninguém ainda não, Felipe. Eu sequestrei ninguém ainda não. Ainda não, isso aí. Ô, Riatla, tô contigo aí, cara. Vamos analisar os custos e benefícios aí. Não vamos cuspir para cima, né? A gente não pode dizer nunca para nada, né? Então não sequestrei ainda, né? Isso aí. Parabéns, Riatla. O raciocínio é justamente esse, pessoal. Quanto ao ponto 1, acho que todos chegaram à mesma conclusão, né? Como nós falamos, o raciocínio criminoso, segundo a análise econômica do direito, e novamente, sempre segundo a análise econômica do direito, não estou dizendo que essa é a abordagem mais adequada, nem a correta em última instância. Mas, segundo a matéria que nós estamos tratando, a partir do momento que você tem o aumento da sanção, o Felipe colocou em termos, inclusive, técnicos muito bem colocados, nós temos um resultado, um custo maior para a nossa ação. Então, consequentemente, o número de extorsão mediante sequestro vai cair, porque a previsão de pena subiu. Então, o resultado dessa equação é mais alto, o custo se elevou, consequentemente, a conduta tende a diminuir. Pelo lado do homicídio, o raciocínio é justamente esse. A partir do momento que aí vou colocar em termos econômicos, a partir do momento que eu igualo o custo de oportunidade, eu me torno indiferente a uma opção a outra. Então, a partir do momento que eu já espero ser apenado com 35 anos, ok? Eu estou elevando o custo de oportunidade de homicídio e extorsão mediante sequestro, eu passo a ser indiferente quanto a matar ou extorquir, ok? Só que eu faço essa extorsão mediante sequestro com objetivo econômico, ok? É diferente da minha motivação para o homicídio. Certo? Então não haveria, a princípio, sentido. Pô, se você quer dinheiro daquela pessoa, você vai matar ela, então você vai matar a galinha dos ovos de ouro, que está te garantindo ter o êxito, né, na extorsão mediante sequestro. Mas uma das questões possíveis foi o que o Riatla colocou. Bom, e se deu errado, eu não consegui obter, ou ainda se deu certo, eu consegui obter. A chance de resolução do crime, ela diminui quando você não tem uma pessoa para te identificar. Se a sua vítima te identifica como autor do crime, você possivelmente será condenado. Você tem uma prova muito forte contra você, que é o depoimento da própria vítima dizendo que você foi o responsável por cometer o crime. Então, a partir do momento que uma dessas variáveis está igualada, ou seja, o custo de oportunidade está idêntico e você é indiferente a uma ou outra, o que prevalece é justamente essa capacidade de resolução.
Ao reduzir essa probabilidade de ser identificado, porque você vai matar a vítima que esteve com você, você ataca a parte da resolução. Então, você diminui, né, esse custo esperado da resolução. Então, você tem, de uma forma geral, a redução da extorsão mediante sequestro, e você provavelmente vai observar uma majoração marginal nos homicídios, porque o resultado morte para os crimes de omissão mediante sequestro, de extorsão mediante sequestro, tende a aumentar. Então, a partir do momento que você equipara e torna indiferente essas duas condutas, você está fornecendo incentivos para que um sequestrador mate a sua vítima, para dificultar justamente a probabilidade dele ser pego. Riátalo, então, ganhou o 0,3 extra, já tem aí, se fizer o trabalho e for bem no trabalho, né, 2,3 extra, ou seja, se ficar para A3 realmente vai ser complicado, né, porque é bastante ponto extra. Então, me lembra aí, tá, Riátalo, de fazer a inclusão desse ponto, se eu esquecer, beleza? Parabéns pela resposta que você deu. Para a gente caminhar para a conclusão, pessoal, eu estou um pouco preocupado aqui com a hora. Nós acabamos, 8h10, né? Nosso horário? Ou 8 horas? 8h10, 8 horas? Normalmente é 8, professor. Não, mas no cronograma é que 8h10? Carla Irlanda que sabe o horário. Tá, então vou esperar alguém responder. Enquanto isso eu vou... acho que é 8h10 mesmo. 8h10, tá bom, obrigado. Um ponto, pessoal, para a gente poder caminhar para a conclusão, é que o objetivo, tá? O objeto aí, na verdade, o objetivo da análise econômica do direito não é acabar com o crime, né? Essa resolução é impossível. Ainda que fosse possível, talvez não fosse desejável sob o prisma da eficiência econômica. Então, imaginem, o crime de roubo, de furto, ele normalmente é um crime de oportunidade, né? Um crime econômico de oportunidade. Se você tiver um policial em cada esquina da cidade, você provavelmente vai zerar os roubos e os furtos que são cometidos. Porém, é muito custoso você ter policiais em cada esquina. Então, não é desejável, sob o prisma da análise econômica do direito, você zerar a ocorrência, por exemplo, do crime de furto e roubo, dos crimes, né, de furto e de roubo. Porque o custo que você teria financeiro para poder chegar a esse resultado, ele seria muito maior do que a destruição financeira causada por um determinado nível de furto e roubo, né? Então, do ponto de vista da análise econômica do direito, um investimento no aparato repressivo da polícia, nesse caso, um aparato de policiamento ostensivo, ele não se justificaria sob a ideia da eficiência econômica, porque o resultado final seria um empobrecimento da população pelo fato de ter que custear, né, um policiamento tão amplo. Ok? Então, o objetivo da análise econômica do direito não é necessariamente eliminar o crime porque isso é justo, porque isso é belo, mas sim tentar um nível ótimo, um nível máximo em termos de eficiência, de dissuasão em relação ao crime. Vamos lembrar que a análise econômica do direito, ela não vai avaliar o crime pela injustiça cometida, mas sim pelo dano que ele causa à sociedade, um dano em termos de bem-estar. Consequentemente, a análise econômica do crime vai tentar formular proposições para elevar esse bem-estar potencial da sociedade e nós obtemos isso através da dissuasão do cometimento do crime. Então, quando você tem uma pena de homicídio, sob a ótica da análise econômica do direito, a pena para o crime de homicídio não deve levar necessariamente em conta a retribuição pelo dano que ela causou, mas sim considerar qual seria o valor adequado em termos de penas, de anos, né? Quantos anos nós teríamos de pena para que isso dissuadisse a sociedade, para que isso dissuadisse novos crimes. Porque, vejam, uma pessoa ficar 80, 85, 90 anos, 70 anos encarcerada, pouco muda, né, provavelmente, na decisão de delinquir. Então, será que esse homicídio ele deveria ter uma prisão perpétua, 70 anos, ou 35, 40, 50 anos? Seria uma pena mais eficiente do ponto de vista de dissuadir os agentes criminosos a respeito da sua intenção de cometer o crime. Então, a ótica da análise econômica do direito, ela sempre vai avaliar o resultado.
nesse caso do direito penal, na teoria econômica do crime, o aparato do Estado ele deve ser calibrado, as medidas devem ser executadas visando a melhor redução possível de crimes naquela sociedade. Então, o grande objetivo da análise econômica do direito penal, a grande função do direito penal, sob a ótica econômica, não é punir pela injustiça cometida, mas sim desencorajar as pessoas a cometerem crimes. Porque desencorajando as pessoas a cometerem crimes, nós estamos prevenindo danos econômicos, nós estamos favorecendo o desenvolvimento econômico de uma determinada sociedade. Então, sob a ótica da análise econômica do direito, para a aplicação do direito penal, nós temos que todo esse aparato ele deve ser calculado, ele deve ser organizado com o objetivo de dissuasão do crime e não necessariamente a punição. A punição ela vai ocorrer para que seja dado um exemplo à sociedade, para que seja dado e não uma satisfação à sociedade. Então você, pela ótica da economia, o direito penal ele não vai servir para dar uma satisfação à sociedade, mas para dar um exemplo para que outras pessoas não cometam crimes, para que outras pessoas desistam de cometer os crimes. E quando nós entramos, né, nessa seara, não só essa, mas diversas outras, como eu falei, o confronto da análise econômica do direito penal com a proposição vigente à época de que os criminosos eram vítimas da sociedade, e a análise econômica diz que não, são seres racionais que cometem crimes pelo fato de chegarem à conclusão de que é benéfico para eles, no fim das contas, cometer o crime. Isso não passa imune, né? Então, a análise econômica do direito penal, a teoria econômica do crime, ela sofre diversas críticas ao longo do seu desenvolvimento, tá? Mas interessa para a gente, principalmente, a crítica que é feita pela própria economia. Então, existe uma crítica formulada economicamente que é aplicada a determinados postulados que foram formulados a partir de Gary Becker, tá? Porque quando nós falamos de indivíduos racionais tomando decisões, nós estamos meio que falando que aquele indivíduo ele toma boas decisões, ele é capaz de tomar boas decisões, ele faz um julgamento adequado da situação para tomar a sua decisão de delinquir. Ocorre que na economia, eu falei para vocês sobre o ramo da economia institucional, que dá uma explicação geral, né, para a prosperidade das nações, que dá uma explicação geral para determinada configuração de desenvolvimento econômico de um país, e essa teoria econômica ela vem sendo cada vez mais aceita, né, muito bem já sedimentada na academia. Mas existe um outro ramo da economia, mais específico, que também cresce muito nos últimos anos e recebe contribuições principalmente da psicologia, que é o ramo de economia comportamental e também o ramo de finanças comportamentais. Mas para nós interessa o ramo da economia comportamental. E o grande postulado, a grande formulação, a grande proposição da economia comportamental é dizer o seguinte: olha, a economia sempre veio tratando a decisão tomada pelos agentes econômicos como se eles fossem capazes de avaliar adequadamente as situações e decidir por uma situação, por uma saída mais eficiente, tá? Então, a economia comportamental, ela começa a formulação dela falando: a economia clássica, a economia vem tratando os indivíduos racionais como se eles fossem capazes de tomar boas decisões, como se eles fossem capazes de fazer bons julgamentos. Ocorre que, através da aplicação de diversos testes psicológicos, observações empíricas, através da aplicação de diversas técnicas para medir se, de fato, na realidade, essas pessoas tomam boas decisões, nós chegamos à conclusão de que não é sempre assim. E, pior, não é que seja algumas vezes as decisões são tomadas de maneira equivocada, mas isso acontece com uma frequência assustadora. Então, a economia comportamental, ela traz um conceito de racionalidade limitada. Os agentes econômicos, eles tentam tomar decisões eficientes, eles tentam tomar decisões em que eles quantificam o benefício e o custo esperado de determinadas ações, só que eles não têm a capacidade analítica tão apurada para tomar essas melhores decisões de forma reiterada, de forma contínua.
esses agentes econômicos, eles erram, eles se equivocam nas variáveis que eles estão estimando, pela dificuldade que nós temos cognitiva de trabalhar com probabilidades, né? Trabalhar com probabilidade é complicado. Muitas vezes nós estamos sendo influenciados por fortes emoções, muitas vezes nós temos uma leitura equivocada da realidade. Então, a racionalidade dos agentes econômicos, ela é conturbada, ela sofre ruídos de vieses cognitivos, de efeitos emocionais e uma série de outros fatores que faz com que essa tomada de decisão ela não seja tão perfeita assim, ela não seja tão adequada assim. Isso faz sentido, por exemplo, quando nós analisamos os crimes que causam dano à integridade física, à integridade moral das pessoas. Então, o homicídio, a lesão corporal, uma injúria racial, são crimes que não têm uma motivação econômica, necessariamente. Na maioria das vezes não tem. Você quer agredir aquela pessoa, você quer eliminar aquela pessoa, você quer injuriar, difamar aquela pessoa, você quer causar um dano moral ou um dano físico àquela outra pessoa. E, uma vez que não há essa facilidade da apuração econômica, de fato, muitas vezes, uma pessoa ao cometer um homicídio, ela pode não fazer um julgamento adequado da realidade, ela pode estar sob um efeito emocional muito forte, né? Então, de fato, esse conceito da racionalidade limitada, ele faz sentido principalmente para esses tipos penais que eu mencionei agora. E quando nós falamos dos tipos penais que versam sobre vantagens econômicas, corrupção, roubo, furto, latrocínio, extorsão mediante sequestro, etc, etc, etc., muitas vezes os agentes eles se equivocam ao analisar a probabilidade deles serem pegos, ao analisar as variáveis, o benefício que eles vão extrair da sua conduta. E isso traz uma implicação para a análise econômica do direito, porque uma vez que a racionalidade dos agentes econômicos ela é limitada, ela não é plena, nós temos que considerar isso nos modelos. Então imaginem que se a racionalidade fosse plena, bastaria dizer que nós triplicamos a força policial, o patrulhamento policial, para que nós tivéssemos uma queda esperada de tantos por cento, provavelmente uma queda para 1/3 da ocorrência dos crimes de roubo, porque se tem 3 vezes mais policiais na rua, eu tenho uma probabilidade 3 vezes maior de ser pego, consequentemente eu cortaria, né, esse resultado criminoso por 3. Só que os criminosos não agem de maneira plena e perfeita para tomar a decisão de roubar e de furtar. Então, triplicar o aparato policial e esperar a partir disso uma queda, por exemplo, a 1/3 das ocorrências, é uma expectativa equivocada. Então, nós temos que considerar essa racionalidade limitada na tomada de decisões. Vejam que falar que essa racionalidade ela é limitada não significa dizer que os seres humanos são irracionais. Tá? Então, não significa dizer que os postulados da análise econômica do direito e a análise econômica do crime, da teoria econômica do crime, eles são inválidos, que isso não se aplica à realidade. Mas isso significa dizer que o entendimento dessa racionalidade como extremamente eficaz, extremamente eficiente para a tomada de decisões, não é bem assim. Os seres humanos, eles padecem de vieses cognitivos, eles padecem de erros de avaliação que prejudicam a tomada de decisões em diversos aspectos das suas vidas, inclusive em relação à questão criminal, em relação ao cometimento de crime. Então, encarar essas pessoas como pessoas plenamente racionais vai nos dar um diagnóstico equivocado da realidade e, consequentemente, um diagnóstico, medidas equivocadas para combater o crime. Tá? Então, diversas críticas são realizadas à atividade, à análise econômica do crime, mas interessa para a gente focar especificamente nesse aspecto da racionalidade limitada, né? Que seria justamente o fato de que as pessoas não são tão boas tomadoras de decisões como preconizava a teoria econômica. Pessoal, nossa aula de hoje ela fica por aqui. Eu vou publicar amanhã, como eu falei para vocês, os vídeos, tá? Eu vou tentar separar alguns vídeos também de apoio e um material textual para encaminhar para vocês, ok? Para que vocês possam ter um entendimento melhor da matéria. Nós temos ainda aí 6 minutos. Eu queria saber se vocês querem tirar alguma dúvida
a respeito do conteúdo que foi ministrado, ou se está ok, se vocês entenderam bem até aqui, se gostaram eventualmente da aula, me deem aí um feedback, como que foi o nosso dia de hoje. Professor, muito bom. Gostaria de voltar lá na questão que o Riaco, advogado do PCC, acertou. Uhum. O mesmo parâmetro usado no item A é o parâmetro usado no item B, o custo, né? Exatamente. Da mesma maneira que o custo aumentou, o custo aumentou na A e o custo diminuiu na B, pelo motivo da A. O custo de oportunidade, que aí seria um conceito tecnicamente mais correto para falar. O custo de oportunidade, de fato, ele foi equiparado. Deixa eu anotar aqui. Professor, sobre a aula, quando é aula de penal, quando tem matéria penal envolvida, todo mundo gosta, pode ficar tranquilo. Né? Mas sem dúvida é a melhor matéria, né? Direito penal é a melhor de matéria de todos. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tudo certo, professor. A aula hoje foi bem produtiva, deu para entender bem e foi bem maneiro, porque, como o Felipe falou, envolveu um pouco de direito penal, aí a gente acaba se interessando mais um pouco, mas foi muito boa a aula, sim. Beleza. Bom, pessoal, se não houver nenhuma dúvida de ninguém, eu já tirei aqui o print da classe, né, das pessoas que estão online. Vou lançar a presença mediante esses prints. Então... Só para responder o chat, não, professor? O quê? Deixaram as perguntas no chat aí, não responderam. Nem merece a resposta. Pois é. Foi pelo critério de Kaldor-Hicks, né? Aliás, foi Kaldor-Hicks, foi o critério de Pareto, porque vocês permaneceram no zero, só ele subiu, entendeu? Não, coloquei que não foi Pareto eficiente. Eu coloquei que enquanto o estudo na forma tentada não foi majorado nem valorizado. Mas a forma tentada não estava prevista na legislação. Igual o direito penal, entendeu? Só a pena tentativa se estiver prevista na legislação. Vamos estudar. Pessoal, Tentado. boa semana para vocês aí, um bom feriado, bom descanso aí. Valeu. Falou, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite.